Isso, senhores, aí dando continuidade, aí vamos tentar fechar esse bloco. O bloco anterior tivemos que dar uma dividida, paramos ali em embargo de declaração, e aí entramos novamente ali falando de embargo de declaração, embargos infringentes e de nulidade, e falamos também sobre os recursos constitucionais, o ROC, o recurso especial e o recurso extraordinário, que vai para o STF. E vimos, então, praticamente todo o rol aí dos recursos, né? Dos recursos, tá ok? A carta testemunhal também. Vimos, então, toda essa parte aí. E agora, senhores, vamos partir para os chamados as ações, né? As ações autônomas, as ações autônomas de impugnação. São três, na verdade, aí. É o chamado habeas corpus, o mandado de segurança em sede penal, em sede criminal, e o que provavelmente pode cair também, pode ser cobrado, conforme já caiu a revisão criminal. Tá? Vamos falar aí de habeas corpus. O habeas corpus, na verdade, é um remédio constitucional judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção decorrente de uma ilegalidade ou abuso de poder, tá ok? Esse é o conceito praticamente do habeas corpus. Ter o corpo livre para se apresentar e procurar sua defesa e responder o processo em liberdade. Por isso que é habeas corpus, ter o corpo livre para poder enfrentar as barras do tribunal. Ok? E aí possui o fundamento, o habeas corpus, lá no artigo 5º, por ser constitucional, artigo 5º, inciso 68, inciso 68 da Constituição Federal, e também previsto no nosso Código de Processo Penal, no artigo 247 e seguintes, ali vem dizendo como que se impetra o habeas corpus. Tá? O habeas corpus ele pode ser liberatório ou repressivo, quando existe a violência ou a coação ilegal por parte do coautor, ou seja, a liberdade já está cerceada, a liberdade de locomoção está tolhida, tá ok? E aí impetramos o habeas corpus liberatório, tá ok? Nesse sentido aí, tá? O habeas corpus, já por outra porteira, tem o habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo, não há o cerceamento da liberdade, a pessoa está com seu direito de locomoção ali, mas pode ter esse direito de locomoção ser tolhido, ser cerceado. Então, o habeas corpus preventivo, quando a violência ou a coação ilegal ainda não ocorreu, mas está em vias de ocorrer. Tudo indica que poderá se consumar em breve a restrição da liberdade desse agente aí. Por isso que é preventivo. Tá? Pede-se antes que aconteça o cerceamento da liberdade. Qualquer pessoa, senhores, qualquer pessoa é legítima para interpor, para impetrar, o termo é impetrar o habeas corpus, independente de habilitação legal, representação de advogado ou coisa qualquer pessoa. Assim, o habeas corpus não é uma peça privativa de advogado. Tanto é que, durante a segunda fase em direito penal, para a OAB, nos exames de ordem, pede-se para que você, como advogado, confeccione a peça privativa de advogado, e o habeas corpus não é. E aí ele próprio mesmo, o enunciado, já fala que, diferente de habeas corpus, impetre ou apresente uma peça privativa de advogado. Tá? E o habeas corpus não é privativa de advogado. Quais são as hipóteses de cabimento do habeas corpus? Para darmos uma passão geralzão de habeas corpus. Quando não houver justa causa. Ora, se a justa causa é a existência de que o ampara, dá suporte autorizador para constranger a liberdade e não se tem, então pode-se impetrar o habeas corpus, tá ok? Vejamos aí o que diz o artigo 5º, inciso 61, lá da Constituição Federal.
diz que ninguém será preso senão em flagrante delito. Já falamos isso em relação lá à questão do flagrante delito, quando se apresenta ali as peças de liberdade, tá? A peça de liberdade provisória, relaxamento de prisão. Ou seja, o flagrante deve ocorrer, deve ser legal para que se tenha uma prisão ali que se possa, sim, cercear a liberdade da pessoa. Ora, se não tem preso, se não em flagrante delito, ou por uma ordem escrita e fundamentada pela autoridade judiciária competente, tá ok? Pode-se impetrar o habeas corpus, tá? Aí tem a questão lá constitucional também fala que não se pode impetrar habeas corpus um caso de transgressão militar ou crime propriamente militar, lá na esfera militar, tá ok? Dentro da área das Forças Armadas ou até mesmo das polícias estaduais, tá? Outra hipótese de cabimento de habeas corpus é quando alguém estiver preso por mais tempo que determina a lei, tá? Ou quando houver cessado já o motivo que autorizou a coação. Então, nessas duas situações, pode sim impetrar habeas corpus, tá ok? Nesse sentido aí. Seguindo aí, senhores, seguindo aí. Outra situação também que pode se impetrar habeas corpus, outro cabimento, né, vamos dizer assim, quando a ordem da prisão partiu de quem não possui competência, um juiz incompetente. Ora, somente pode determinar a prisão a autoridade judiciária, conforme nós vimos no inciso anterior, lá da Constituição Federal, no artigo 5º. Somente a autoridade competente pode determinar a decretação da prisão. Entendeu? Então, se o juiz não é competente para tal, não pode ter aquele habeas corpus vingar, né? Vamos dizer assim. Tá? O habeas corpus vingar, não. A prisão vingar e cabendo em si o habeas corpus. Tá? O contrário é nesse sentido. Quando também é admitida a prestação de fiança. Ora, se há prestação de fiança, se a autoridade policial, com os crimes com a pena máxima inferior a 4 anos, pode propor fiança e não faz, a autoridade policial não faz, ela está sendo ali coatora, está cerceando a liberdade do agente que cometeu determinado crime, que tem uma pena máxima não superior a 4 anos, e ela não arbitra a fiança. E aí sim podemos impetrar habeas corpus, tá ok? Vê ali o artigo 5º, inciso 66, estabelece que ninguém poderá ser preso quando a lei admitir a prestação da fiança, tá ok? É previsto constitucionalmente no artigo 5º, inciso 66, lá da nossa Constituição Federal. Outro hipótese de cabimento do habeas corpus, quando o processo for manifestamente nulo. Por óbvio, o processo é nulo, não tem o que se falar em cerceamento de liberdade de locomoção. Então, cabe, sim, o habeas corpus. Tá? É a questão da ampla defesa e do contraditório. Tem que ser aquela situação toda que nós temos que ter o devido processo legal também previsto na nossa Constituição. Outra situação, quando já extinta a punibilidade. Ali, o artigo 107 do Código Penal traz um rol exemplificativo da extinção da punibilidade. E tendo ali uma questão de prescrição ou até mesmo de decadência, e está envolvido essa situação de extinção de punibilidade, e ainda há o cerceamento de locomoção do agente, e pode impetrar habeas corpus em relação quando já extinta a punibilidade. Tá? Então, são várias situações aí, várias formas de cabimento que podemos impetrar o habeas corpus. Tá? Algumas terminologias em relação ao habeas corpus. É constante em sede de HC, vamos chamar assim. Impetrante. Quem é o impetrante? Quem impetra o HC, quem entra com o HC, quem apresenta o HC, aquele que formula e faz o HC. O impetrado é a autoridade coatora contra quem é impetrado o HC. Esse é o impetrado. E o paciente, quem é o paciente? É aquele que está tolhido o seu direito de liberdade de locomoção, tá? Esse é o paciente. Então, impetrante, eu, por exemplo, advogado, vou impetrar em favor de uma pessoa, aquela pessoa, o habeas corpus em favor daquela pessoa.
aquela pessoa é o paciente. Contra quem? Contra o impetrado, contra o juiz que manteve uma prisão ilegal por algum motivo, e aí eu tenho que apresentar, impetrar o habeas corpus, tá ok? O próprio paciente pode ser impetrante? Pode, sem sombra de dúvida, tá? Qualquer pessoa pode apresentar o habeas corpus, tá? Vamos, então, aí para, rapidinho, para o nosso mandado de segurança, tá? O mandado de segurança aí em sede criminal. O mandado de segurança em sede criminal tem previsão ali legal no artigo 5º, não questão em sede criminal, ali o artigo 5º, inciso 69 da Constituição, traz o conceito em si, traz a fundamentação legal do mandado de segurança. Diz lá que concede-se a questão do mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e nem por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder, né, for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público, tá ok? Então, a autoridade coautora passa a ser um agente público, e aí o seu direito tem que ser direito líquido e certo, tá? O mandado de segurança, ele impugna ato de autoridade ou de pessoa que tem exercício de atribuição do poder público. Em matéria criminal, em relação ao habeas corpus, matéria criminal, será dirigida contra o ato judicial, o qual não cabia o recurso específico, tá? Aí podemos, então, impetrar o mandado de segurança. Assim, é um meio para atacar qualquer ato jurisdicional que ofenda direito líquido e certo, conforme o próprio dispositivo legal já prescreve isso aí, tá? Que não seja, logicamente, amparado por habeas corpus ou habeas data. É pouco provável que se caia habeas corpus na prova, pode cair, pode. Pouco provável que se caia o mandado de segurança, mas a questão da revisão criminal, que é outra ação autônoma de impugnação, essa aqui pode sim cair, tá ok? A revisão criminal, ela já caiu, depois vamos ver ali o histórico das peças que já foram cobradas. A revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, que tem a competência originária dos tribunais. Ela não se apresenta, não se impetra revisão criminal contra juiz de primeiro grau, tá? Ela é destinada a rever as decisões condenatórias com trânsito em julgado, ou seja, os processos já findo, tá? Quando ocorreu erro, por algum motivo ocorreu erro judiciário, ou surgiu prova da inocência já depois da pessoa condenada, tá? E o que justifica também o quê? Uma redução da pena, a revisão criminal, por isso que o nome está uma revisão criminal, vai revisionar o que foi feito durante todo o processo, e agora o processo já fino. Ou mesmo uma sentença que foi manifestamente injusta, e aí cabe também a revisão criminal. Ou mesmo quando se verificar que a condenação foi lastreada em depoimentos, laudos ou documentos comprovadamente falsos. Tá? Aconteceu já isso até mesmo na vida real, aconteceu já na prova mesmo do exame de ordem, e por isso que a revisão criminal é uma das peças que pode ser cobrada, que pode realmente cair aí nos próximos exames. A revisão criminal também apenas a defesa pode propor a revisão criminal, tá? Ali o Ministério Público, que vinha atuando como acusação, não se pode propor a revisão criminal, tá? Então, tem como pressuposto o trânsito em julgado, tem que haver um trânsito em julgado, o processo já deve estar findo, tá? A sua natureza, conforme nós falamos, é de ação autônoma de impugnação. O objetivo praticamente da revisão criminal é absolver. É absolver porque ocorreu uma falha anteriormente, um erro no processo anteriormente. Tá? Ali por erro, as testemunhas estavam todas voltadas para a acusação e falando falsidades que foram constatadas depois durante essa revisão criminal. Tá?
e pode também beneficiar o condenado, no sentido de diminuição de pena, e por aí vai, conforme falamos, e até mesmo anular o processo, e aí extingue-se a punibilidade. Tá? Como foi visto, não há a propositura da revisão criminal perante o juízo de primeiro grau, já falamos isso aí, só dando essa relembrada. Em regra, o próprio tribunal que proferiu o acórdão, tá? Ali se houve sede de recurso de apelação, por exemplo, esse próprio tribunal que vai verificar, que vai processar e julgar a revisão criminal. Caso não se tenha tido um recurso anterior, aquele tribunal que deveria processar e julgar o recurso, esse que será o responsável pela revisão criminal. Tá? A revisão criminal não se apresenta ali, não se constata a questão de prova, por isso que tem que fazer uma audiência de justificação antes, para poder apresentar tudo isso aí, e aí sim poderá ser julgado a revisão criminal perante esse tribunal. A doutrina fala que cabe sustentação oral dentro da revisão criminal, sem problema nenhum, a doutrina alega e constata isso aí como possível, e não tem nenhum problema a questão da sustentação oral. Não há audiência em si, não há questão de apresentar prova, defesa, acusação, não há mais nisso, não. Tá? O tribunal vai analisar somente os fatos que foram trazidos pela justificação realizada anteriormente, já em outro juízo, tá ok? É um processo, tá? Praticamente é isso aí. Tá? Então, cabe, por exemplo, a revisão criminal no Tribunal de Justiça, quando se vem de uma vara criminal estadual. Quando se vem de uma vara federal, vai para o TRF. Tá? A questão de fundamentação aí da revisão criminal, a fundamentação se dá no artigo 621 e seguintes ali do CPP. Observe aí, pega o artigo 621 e seguintes do CPP. E não há prazo, por lógico, tá? A revisão criminal não há prazo. Acontece a situação, o advogado viu que houve, durante a instrução probatória, falsidade realizada por testemunha ou até mesmo pela acusação, e aí apresenta-se a questão da revisão criminal. Tá? E, se houver pedido de absolvição, nós temos que observar o artigo 626 do Código de Processo Penal, que está ali inserido no bojo da revisão criminal, e ele vai se combinar com algum dos incisos do artigo 386, lá também do Código de Processo Penal, tá bom? É muito importante essa situação aí. Então, a revisão criminal, senhores, é praticamente isso aí, já caiu em prova e pode cair novamente, que caiu apenas uma vez. E aí, importante agora, vou lançar aqui, trazer o nosso histórico das peças que já caíram ao longo dos exames que a Fundação Getúlio Vargas tomou à frente, que antigamente era a Sebrasp, né? Ou o CESP, antigo CESP, depois passou o nome de Sebrasp aí. Observe aqui que a apelação já caiu 10 vezes, senhor, é a campeã. A apelação já caiu 10 vezes, contando, lógico, de uma reaplicação que ocorreu aqui, ó, no 25º exame, lá em Porto Alegre. Houve uma reaplicação quando a prova não era totalmente unificada, a prova da Fundação Getúlio Vargas. E aí houve uma reaplicação em Porto Alegre, Então, contando com essa reaplicação, nós temos aí a questão da apelação como a campeã. Então, observe que caiu no 4º, no 5º, no 7º, no 12º, 13º, e nos últimos exames aqui, ó, a partir do 30. Então, vamos até deixar aqui guardadinho, ó, o 30 e o 33, caiu a apelação, tá? 30 e 33. Os memoriais já vêm em segundo lugar. Foram 8 peças cobradas aí em memoriais. 8 pecinhas, também contando aqui uma reaplicação no 20º exame aqui em Porto Alegre. Tá? Foi exigido memoriais. E aí, observe, senhores, que ela vem aqui a questão ó, no 32º, tá? Um dos mais recentes aí que ocorreram da aplicação da prova de exame de ordem da Fundação Getúlio Vargas. O terceiro lugar
já vem o recurso em sentido estrito, também falamos bastante do recurso em sentido estrito, ali tem a fundamentação no 581, os incisos que estão ali no artigo 581 do CPP, e ela vem aqui como 5 vezes que caiu, né, o recurso em sentido estrito, o RES que caiu 5 vezes. E aí eu abro aqui um parênteses que, olha, caiu no 31 e no 34, senhores, tá ok? No 31 e no 34, tá? Vou apagar aqui. Então, aqui temos a resposta à acusação, já caiu 4 vezes. O agravo em execução já caiu também, ali quando houver alguma decisão do juiz de execução penal, o agravo em execução. As contrarrazões de apelação, nós já falamos também das contrarrazões de apelação. Existe contrarrazão de réis? Existe contrarrazão de agravo em execução? Também, ok? E aí ocorre isso aqui, olha, caiu já 2 vezes contrarrazão. É uma peça muito tranquila, a gente ataca justamente o que foi razoado ali pela a acusação, no caso de defesa. Queixa-crime, uma peça privativa, uma peça de ação privada, de ação privada, tá? Aqui, caiu já uma vez, já no 15º, muito tempo já estão indo já para o 35, né? O exame 35. E relaxamento de prisão, uma peça de liberdade ali, peça pré-processual, e a nossa, acabamos de falar agora, a revisão criminal, caiu no 10º exame, tá? 10º exame. E aí tem umas particularidades aqui, no exame de 2010, inciso 2010.2, que foi o segundo exame daquele ano, foi aceita a exceção de incompetência. Depois vamos ver essa questão também aqui, tá? Nas peças que podem vir, provavelmente, mas pouco provável de cair, tá? A exceção de incompetência, além da resposta à acusação, tá? Caiu no 10.2 aqui, a resposta à acusação, tá? Ela caiu ali, e também foi aceita uma exceção de incompetência. No exame 5º, no exame de ordem, além da apelação, foi aceito o embargo de declaração. Então, vejam que pode também cair embargo de declaração, muito embora não tenha caído em nenhum momento aqui como peça ali, como gabarito principal da Fundação Getúlio Vargas, tá? Mas foi aceito os embargos de declaração ali, que é a chamada decisão OCAM, obscura, contraditória, ambígua e omissa, né? E aí, no 10º exame, a banca, né, também corrigiu e pontuou também a chamada justificação, aquilo que eu falei para o senhor. Na revisão criminal, nós temos que ter uma audiência de justificação, tá? E ela aceitou também ali no 10º exame, Observe que no 10º exame foi justamente a revisão criminal e, na época, a pessoa, o examinando, colocou também a justificação. Deve-se ser feita a justificação para que se apresente uma revisão criminal. Aí já falamos lá quando tratamos de revisão criminal, tá? Então, isso é muito importante. E aí eu abro aqui, olha, senhores, eu abro aqui a oportunidade, no 30º exame, as peças, elas oscilam justamente nessas 3 primeiras aqui, na revisão, na apelação, né? Na apelação, cadê? Na apelação, olha aqui, na apelação, ela aqui, na apelação, nos memoriais e no recurso em sentido estrito. Observe aqui, senhores, ao 30º, olha aqui, 30º, 31º, 32º, 32º, 33º e o 34º. Observe que desde o 30º exame, as peças, elas oscilam em apelação, memoriais e recurso em sentido estrito, tá? E eu, numa interpretação aqui, eu acredito, aposto as fichas, se for para apostar, nunca apostei as fichas em relação às peças, mas eu já jogaria as fichas nessa pecinha aqui, no chamado agravo em execução, tá ok? Eu jogaria as fichinhas por aqui, muito embora teria que estudar todas as peças, lógico, né? Sem problema nenhum, estudaria todas as peças, porque a Fundação Getúlio Vargas, nós não sabemos o que pode realmente apresentar ali, tá? É um chute que eu estou dando, um chute
que pode vir um agravo em execução, aí, já oscilando aí, já saindo dessa oscilação dessas peças de apelação, memoriais e recurso em sentido estrito. Tá? É uma visão aí que a gente pode ter lá pela frente. Se não vier também, nós estamos estudando todas as outras peças e aí estamos aí para responder qualquer uma dessas peças com muita tranquilidade dentro daquilo que a gente vem fazendo os nossos simulados aí, apresentando simulados e cobrando em cima disso aí, de muita, o sarrafo lá em cima, porque é o chamado treinamento difícil e o combate fácil. Então, aguardo os senhores aí e vamos já entrar nas peças que seriam pouco provável de serem cobradas, mas devemos também verificar. Tá? É questão de algumas situações de requerimento e até mesmo das exceções, que vimos aí que teve peça que foi cobrada aí e aceita a chamada exceção de incompetência. Vamos dar uma olhadinha rapidinho depois disso aí. Então, vamos dar uma paradinha agora, uma aguinha, e no próximo bloco, no próximo encontro, e o último encontro, garanto ao senhor que será o último encontro, que teríamos 4 encontros, mas por conta de tempo e muita informação, vamos fazer aí em 5 blocos aí das chamadas peças e dessas situações. E não deixe de observar a linha do tempo, onde cada peça é inserida, em qual momento, momento pré-processual, processual ou recursal, ela pode ser inserida, tá ok? Fique conosco, até o próximo encontro. Muita felicidade a todos e a todas!